Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês quais são os comandos básicos que a gente deve utilizar para fazer uma análise estatística no software R pelo teste Q-quadrado. Então inicialmente a gente vai clicar nessa opção do RStudio para gerar um novo script onde a gente vai poder desenvolver as nossas análises. Então clicamos sobre RScript, será gerado um novo script. Aqui possuímos alguns dados de algumas análises realizadas anteriormente. Então, para excluir esses dados, a gente deve clicar sobre esse console e pressionarmos as teclas Ctrl e L. Então, clicando sobre esse console, apertando as teclas Ctrl e L, é realizada a limpeza. Então, nesse primeiro, vou colocar observação. Para colocar alguma observação, a gente sempre vai colocar a hashtag e após colocamos a observação para que o R não entenda como um comando. Então esse vídeo é sobre o teste Q-quadrado. Então, inicialmente a gente pode ser que tenha alguns dados de análises realizadas anteriormente, então a gente tem que executar o comando remove para limpar a memória do R. Então a gente digita remove, abre parênteses, list igual, abre parênteses ls e pressionamos as teclas Ctrl e Enter. Pressionando as teclas Ctrl e Enter, o comando é então executado. Feito isso, a gente já pode ativar o pacote que será usado na análise estatística. Neste caso, a gente vai utilizar o pacote multicomp. Então, após executarmos o comando do remove list para limpar a memória do R, a gente vai ativar o pacote que a gente vai utilizar. Então a gente digita o comando library e dentro do parênteses a gente escreve o nome do programa, do pacote, que é o multicomp view. Vamos aguardar um pouco para ver se aparece esta opção. Esse pacote foi ativado previamente. Multicomp view, pressionamos a tecla Ctrl Enter. Feito isso, podemos então abrir o manual do pacote estatístico, que a gente então digita o símbolo de interrogação e o nome do pacote, multicomp view, e pressionamos Ctrl Enter para ativar esse pacote e o manual desse pacote será aberto nesta região. Caso não tenha sido instalado o pacote anteriormente, a gente pode instalar esse pacote clicando nessa opção aqui, ferramentas, tools, e posteriormente em instalar pacotes, nessa opção que a gente tem a opção de instalar os pacotes pela internet. Então aqui já abriu o manual do pacote e ao fim esse manual ele possui todas as informações necessárias sobre o pacote, principalmente nessa opção aqui do index, e clicando sobre ele são mostradas todas as funções realizadas neste pacote. Aqui todas estas opções são realizadas aqui com este pacote multicomp view. Então a gente inicialmente vai fazer o teste Q-quadrado, um exemplo do teste Q-quadrado de aderência. Nesse em teste Q-quadrado de aderência, esse teste
como objetivo testar a adequabilidade de um modelo estatístico a um conjunto de dados observados. Aqui no caso eu coloquei um exemplo para vocês sobre um teste Q quadrado de aderência. Então aqui é mencionado que suponha que 100 indivíduos tenham sido avaliados por marcadores moleculares quanto a um determinado loco, obtendo os resultados apresentados abaixo. Então, nessa questão pede para verificar se a população segue equilíbrio de Hardy-Heimberg. Então, neste caso, a frequência observada para cada um desses indivíduos, para cada genótipo, foi de 24 para o genótipo azão, 45 do genótipo de azão e 31 do genótipo de azim. E como a população, o modelo do Hardy-Heimberg prevê que 25% da população tenha o genótipo azão, 50% tem o genótipo azim e 25% tem o genótipo azim. Então a gente joga esses dados em uma outra coluna para facilitar. Então 25% a gente coloca como 0,25, 50% como 0,5 para o genótipo azim e para o genótipo azim a gente coloca 0,25%. Então, feito isso, agora a gente volta para o programa R e a gente vai escrever as variáveis que serão analisadas neste teste que a gente está desenvolvendo agora. Então agora, inicialmente, a gente coloca x igual a c e coloca os dados da frequência observada para cada um dos genótipos. Então lá a frequência foi de 24, 42 e 28, separando esses dados por vírgulas. Então, se a gente poder observar, 24, 45 e 31. Digitei errado. 24, 45 e 31. 24, 45 e 31. Agora sim podemos pressionar Ctrl Enter, que será indicado para o programa R esses dados de X. Então, posteriormente, a gente deve indicar para o programa R qual é a frequência esperada que esses dados sigam. Então, para indicar essa frequência esperada, a gente vai digitar o comando chixq.test, abre parênteses, digitar x, p igual a c e abrir parênteses digitando os valores que devem ser observados segundo o modelo de Hardy-Heimberg: 0,25, 0,50, 0,25. Feito isso, podemos pressionar a tecla Ctrl e Enter para que esses dados sejam analisados estatisticamente pelo teste Q quadrado, por ser um modelo de aderência. Então pronto, aqui o teste já foi analisado estatisticamente, conforme os dados que a gente disponibilizou. Os resultados são indicados aqui embaixo, como o valor do Q quadrado, que foi de 1,98, e também o P valor 0,37. Aqui agora, então esses já são os dados estatísticos necessários para a análise do teste Q quadrado, para indicar se houve diferença significativa ou não no número destes indivíduos, se eles seguiram a distribuição proposta por
hard range ou não. A gente também tem outra segunda opção, vamos colocar aqui como teste 2, como um teste de aderência 2. Aqui neste caso, vou colocar como exemplo esse segundo exemplo aqui do teste de aderência. Então, um pesquisador pretende observar se há diferença no número de frutos de determinada planta em diferentes semanas do mês. Em diferentes semanas. Então, foram obtidos os dados a seguir. Então, a questão é, verifique se o número de frutos se altera estatisticamente no decorrer dessas semanas. Então, na semana 1, foi observado 32 frutos, na semana 2, 23 frutos, na semana 3, 40 frutos, na semana 4, 55 frutos e na semana 5, 57 frutos. Aqui neste caso não tem um modelo probabilístico que é esperado, então espera-se que a frequência esperada é que todos esses dados tivessem o mesmo valor, então a frequência esperada seria igual para todos. Então, para jogar esses dados, 32, 23, 40, 55, 57 pelo teste quadrado, a gente digita primeiro o valor, como aqui a gente já digitou y, a gente aqui vai digitar, como a gente já digitou x, a gente digita y igual a c, abre parênteses e digita esses valores que estavam na tabela, 32, 23, 40, 55, 57 e 207. Pressionamos Ctrl Enter e para fazer a análise estatística deste valor pelo teste quadrado, a gente digita o comando xq.teste, entre parênteses, aqui a gente colocou os valores, mas como aqui não tem duas variáveis como no de cima, a gente só vai colocar entre parênteses esse objeto que a gente criou, o objeto y. Então, entre parênteses, adicionamos o objeto y, esse objeto y que acabou de ser criado aqui, 32, 23, 40, 55, 57, um total de 207 número de frutos no caso, e podemos pressionar Ctrl Enter para que seja realizada essa análise do teste quadrado de aderência que já foi realizado aqui. Então já temos todos os dados observados por este teste quadrado. Então aqui já é gerada a análise estatística de forma bem simples e bem rápida nestes testes quadrado. E além disso, nós também temos o teste quadrado de independência. Este teste quadrado de independência são quando os dados que a gente tem, eles podem ser agrupados em uma tabela de dupla entrada. Então, sendo de interesse verificar se há uma dependência entre os fatores dessa tabela de dupla entrada. Aqui como exemplo, a gente tem esse seguinte exemplo aqui, no teste quadrado de aderência, para verificar se há dependência entre raças de vacas e suas fecundidades. Então aqui nós temos 4 raças de vacas diferentes, e aqui temos se essas raças foram fecundas ou infecundas e o total observado. Então, para cada um desses dados, de fecundos, infecundos, para cada uma dessas raças. Então, a gente vai digitar aqui no programa R, primeiramente a gente digita essa primeira variável, fecundo, que a gente aqui vai nomear como FEC. Então, FEC igual a C, abrimos parênteses e digitamos os números observados, que foi de 515, 506, 58 e 205.
conforme foi observado aqui, 515, 506, 58 e 205. Feito isso, podemos pressionar até as teclas Ctrl e Enter. Ok. E como segundo dado, a gente vai digitar infec. Então foram as raças que foram infecundas. Infec igual a C e digitamos os valores que foram observados. Foram 1287, 665, 70 e 93, separando esses valores por vírgula. Então podemos pressionar Ctrl Enter para que esse dado seja gravado pelo R. Então, a partir disso, a gente pode digitar um comando mat igual a cbind, abre parênteses, fec e infec. Foram esses dois dados que a gente adicionou, que eles foram atualizados aqui com os dados que a gente adicionou. Então, feito isso, podemos pressionar Ctrl Enter, aqui é C, bind, cbind, fec, vírgula, infec. Mat igual cbind, fec, vírgula, infec. Pressionamos Ctrl Enter. Então foi gerado esse novo objeto aqui. E agora a gente digita mat e pressionamos Ctrl Enter. Então mat gerou essa tabela aqui, essa matriz contendo os dados observados. Então, após gerar essa matriz, que foi exatamente os valores observados, esses valores foram organizados em uma matriz aqui, conforme pode ser visto. Então, agora, para fazer a análise do teste Q quadrado de independência, a gente digita o comando xq.teste. Então, a gente agora vai fazer a análise estatística desta matriz. Então a gente vai digitar o nome desse objeto que foi criado, o objeto mat. Então pressionamos Ctrl Enter para que seja feita a análise do teste Q quadrado desta matriz. Então, feito isso, o R vai indicar para a gente quais são a análise estatística pelo teste Q quadrado de independência destes dados. Ok, após alguns segundos é gerada então essa análise estatística pelo teste Q quadrado de dependência, como a gente pode ver aqui. Como eu digitei o comando duas vezes, foi gerado então duas análises, mas com os mesmos valores. Então aqui está os valores pelo teste Q quadrado. Então aqui temos os valores do teste Q quadrado, o valor de p-valor e dentre outros. Então, basicamente, estes são os comandos necessários para fazermos a análise estatística pelo teste Q quadrado utilizando o software R. Espero ter ajudado, então até logo.